bem, senhoras e senhores? Estamos de volta com mais um Sorocaba em Pauta podcast. Uma alegria enorme, um prazer enorme ter vocês sempre aqui na nossa audiência. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Aqui o apresentador Danilo Santos, ao meu lado, meu amigo bancado, jornalista Bruno Rodrigues. Meu amigo querido, é sempre um prazer, né? Digamos que a gente se sente aquecido, né, com esse calor da sua presença aqui em mais um podcast. E por falar em calor, hoje a gente vai falar de fogo. Fogo, exatamente. Especificamente sobre incêndios, sobre mais que isso, né, sobre como evitar nesse período mais seco do ano, São João, essas coisas. Então a gente vai trazer para vocês detalhes sobre o programa Sorocaba Sem Fogo, né, que é um modelo municipal que envolve vários órgãos. E dentre esses órgãos nós temos aqui representantes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro. Estamos aqui com o Capitão Vale, representando o Corpo de Bombeiro, e o nosso coordenador da Defesa Civil, Ricardo Armênio. Muito obrigado, né, pela presença de vocês para contar sobre esse serviço para a população. Gostaria já de parabenizar, sem saber tantos detalhes ainda, né? Já parabenizar por esse serviço tão importante que a gente vai esmiuçar aqui. Mas no primeiro momento, a gente vai apresentá-los, né, aos nossos telespectadores. Vou começar aqui com o nosso Capitão Vale, que tá a primeira vez aqui conosco. O Armênio já é um veterano, já está na sua participação, mas vai se reapresentar. Já está dominando o podcast. Já está dominando, já é a figurinha carimbada. Capitão, bem-vindo, né? Obrigado pela participação. Conte um pouquinho sobre sua carreira, sobre o envolvimento, e depois a gente esmiuça o programa para a população. Bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente poder falar de um assunto tão importante. Eu sou o Capitão Vale, eu trabalho no Bombeiro desde 2009, então aí um pouco mais de 15 anos. E especificamente aqui na cidade de Sorocaba e região, desde 2014 que eu estou aqui. Então já acompanho aí há bastante tempo essa parte de combate a incêndio no município. Comandei os postos de Sorocaba de 14 até 19, daí fui promovido a capitão. Daí é uma região um pouquinho maior, engloba 7 municípios, pega Votorantim, Piedade, de Salto de Pirapora, Pilar, Tafiraí, Sorocaba e Araçoiaba. Então, desde 2009, sou capitão e estou aí à frente da região na parte operacional. Perfeito. Armênio? Sou coordenador da Defesa Civil, Sorocaba. Estou na prefeitura há 23 anos, caminhando para 5 anos na Defesa Civil. E daí sobre as áreas envolvidas, né, acabei fazendo pós-graduação em gestão de risco em Defesa Civil e MBA Cidades Inteligentes. Perfeito, tá vendo? Os homens temos duas pessoas gabaritadas aqui para falar sobre o assunto. Gente, vamos começar então para explicar essa questão do Sorocaba Sem Fogo, né? Capitão, como que foi a formação disso? Qual que é a importância desse programa, né? Para a gente entender e como a população aí também pode colaborar com toda essa parte técnica que vocês desenvolvem. Bom, vamos lá. O programa Sorocaba Sem Fogo é uma integração entre o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental e a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Principalmente são várias secretarias, mas principalmente a Defesa Civil e a Secretaria do Meio Ambiente. Essas são as principais, mas a gente vai destrinchar aqui, tem um pouco de várias secretarias. E o nosso principal objetivo é conscientizar a população sobre o risco do fogo em mato e nos preparar melhor para enfrentar e combater o fogo mesmo, que é esse momento que a gente chegou agora, né? Então, essa operação Sorocaba Sem Fogo, ela consiste aí dividida em 3 partes, 3 fases, na verdade. Uma fase que a gente chama de fase verde, que ela começou em janeiro, e foi janeiro e fevereiro, basicamente, que é uma fase de planejamento. Então, lá na época que estava chovendo ainda, que a gente estava lidando com alagamento, a gente já estava planejando agora a operação Sorocaba Sem Fogo, porque, como a gente estava comentando aqui antes até, é sazonal, mas todo ano tem, né? É o período de estiagem, mas todo ano tem. Sim. Então, lá em janeiro a gente começou a planejar, aí tivemos várias reuniões, né? Várias reuniões, janeiro e fevereiro. Aí, em março, a gente começou uma fase amarela, que a gente chama. Que aí é uma fase que já começam as fiscalizações, as orientações propriamente ditas, campanhas de divulgação. E a partir de junho agora a gente começou a fase vermelha, que é uma fase de combate ao fogo que vai até o final de outubro.
essa fase vermelha, que é onde a gente vai mesmo pôr à prova aí tudo que foi planejado e tudo que foi pensado. E a gente tirou esse modelo que foi feito esse ano, nunca tinha sido feito um planejamento tão organizado assim e algo sistêmico, né? Porque as ações, elas sempre existiram, mas elas eram pontuais e sem uma organização. Cada secretaria fazia lá da sua cabeça. Com a Defesa Civil, a gente sempre teve uma boa integração, mas ainda assim é pouco, só o bombeiro e a Defesa Civil. Então a gente, esse ano, é a primeira vez que a gente lida com esse período de estiagem, com essa operação tão organizada. E da onde a gente tirou esse modelo? Da operação verão, do plano verão, que sempre foi um modelo mais organizado, né? Que é a fase dos alagamentos, das chuvas intensas. Então, o plano verão, ele sempre foi mais organizado. E a gente pegou esse modelo que a gente veio aperfeiçoando ao longo dos anos aí e implementou agora para o plano estiagem, né? Que é a Operação Sorocaba Sem Fogo. E eu estou confiante, assim, eu acredito que a gente vai ter, de fato, um enfrentamento melhor para o período, mais organizado. Certo. Nessa ação que vocês vão fazer, quais serão as ações preventivas que serão tomadas aí? Nós vimos algumas coisas que vocês fizeram ao longo dessa preparação, né, para este momento acontecer, mas agora nós vamos entrar de fato no período onde começam, às vezes, incêndios aqui isolados que por conta das ventanias acabam se espalhando, né? Ainda existe a possibilidade de alguma ação preventiva nesse período ou agora é somente o combate aos incêndios mesmo? Não, ainda continuam as ações preventivas, principalmente de corte de mato em áreas públicas, né, de não deixar o mato crescer ali, de limpeza de terreno, de fiscalização antes que aconteça o fogo, de realização de aceros em volta de escolas, principalmente. Então, continua um monitoramento constante. Assim, a gente não pode baixar a guarda, porque ele é um período muito longo, né? De junho até o final de outubro. É começo de junho até o final de outubro. Então, se a gente não cuidar ali das ações preventivas, ela vai acabar, o mato vai acabar crescendo, o lixo se acumulando, né? Em beira de ferrovia, em volta de escola, em terrenos públicos e particulares também. E além dessa ação mais prática, capitão, onde vocês trabalham a questão de conscientização e para ter essa multiplicação de informação nas escolas, por meio de folhetos, como é que funciona isso? Sim, as escolas é um foco, assim, um dos principais de ação de conscientização. Então a gente tem um programa de bombeiro educador que vai em mais de 50 escolas municipais. Então nesse período a gente foca nesse assunto também, porque as crianças, elas levam para casa essa ação de prevenção, sabe? Elas falam em casa. E elas levam muito a sério, né? Meu filho mesmo já falou para mim ó pai, tem que tomar cuidado com fome. Já vira aquela conscientização. Vira uma conscientização dentro de casa para a família inteira, assim. Isso ainda sobre a conscientização, a gente agora nessa fase de férias, por exemplo, que vai entrar em julho, né? Fazer uma conscientização grande no zoológico municipal, por exemplo, que tem muitas famílias que visitam ali. A gente usa a imprensa, né? Que é esse serviço que vocês estão dando oportunidade aqui da gente falar para conscientizar a população, que tem um alcance grande, né? Então, as redes sociais, as mídias, entrevistas, panfletagem, escolas. Então, são essas ações de conscientização da população e o programa, a conscientização da população é um dos principais focos do programa. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria dos incêndios em vegetação, eles são propositais. Entendi, meu Deus. Normalmente, para fazer limpeza de terreno. Então, no interior do estado, em geral, assim, no estado de São Paulo, a gente tem essa cultura de colocar fogo no mato para limpar o terreno. E esse fogo, ele perde o controle, ele sai do controle ali e ele se propaga num incêndio de vegetação que pode durar dias e afetar a flora, a fauna de uma maneira considerável e a população em geral, porque isso gera um problema de saúde grande, essa inalação de fumaça, esse ar, esse clima seco, esse ar que já é um momento sem fogo, já é um clima difícil, uma umidade baixa. Que a coivara que o pessoal faz, pega mata seca ali para fazer essa limpeza,
Se eu não me engano, se chama de Coivara, né? É muito utilizado no Centro-Oeste, acho que é utilizado aqui no E é Sudeste. utilizado no interior também, do estado de São Paulo. Então tem essa cultura. E a gente vê um agravamento nos finais de semana, de quando a população tira o dia ali para fazer limpeza do terreno, põe fogo. Então essa é a principal causa. Então a gente, assim, todo esse planejamento e organização por combate do fogo, mas principalmente, né, Lumene, a gente alcançar a população e orientar a população. Além do que é crime limpar o terreno com fogo. É crime colocar fogo para limpar o terreno. É um crime ambiental, previsto em lei, tem multa, tem pena. Então, além de ser crime, que nem é o nosso principal foco de orientação, é a população saber mesmo o risco que isso traz. Porque às vezes começa pequeno ali o incêndio e o vento dessa época, o mato está bem seco. E o vento alastra aquela fuligem e foge. Então tem o doloso, que é o cara vai lá, bota o fogo pra limpar o terreno, tem o culposo, que é o bituquinho de cigarro. A intenção dele não é botar fogo no tudo, né? Mas ele joga a bituquinha de cigarro ali, tá aí o bituquinho vai lá, cai com a mão mais seca ali, vai. Tem também, né, pessoal? Tem também, mas são poucos fogos assim que a gente vê de bituca de cigarro, né? Disso, propriamente dito. O risco de limpar o terreno ali, a gente no começo falou das festas de São João aí, soltar balão também é um risco, né? Dói. Perde onde ele vai cair. Essa era uma pergunta, inclusive, que eu queria fazer. Infelizmente, mesmo com toda a situação, né, de incêndio e vários acidentes que acontecem, essa ainda continua sendo uma prática atual, né? Continua sendo uma prática e a gente tem uma estatística do Corpo de Bombeiros que cada 3 balões soltados, 2 caem acesos. Meu, Então, 66% dos balões soltados, eles caem acesos. E aí ele pode cair numa escola, numa fiação elétrica, numa área de preservação, e aí afeta os animais, afeta a população, e cai ali o balão, tem muita prevenção para isso. Às vezes cai numa área de mata fechada, a gente fica dias apagando fogo lá, uso de helicóptero, uso de avião, porque tudo isso está previsto para o programa aí, para essa operação. Né? Então a gente tem helicóptero, tem avião. E é mais uma situação de gasto público que poderia estar sendo aplicada para acidental e nesse caso que é evitável e não, acaba não sendo, né? Você vê que os desdobramentos disso, eles são assim incalculáveis. Tem uma parte de gasto, tem uma parte de saúde pública, tem uma parte que mata animal, que acaba com a vegetação. Então são gastos assim e consequências que é até difícil de calcular. Ô Arminio, a gente tem a oportunidade aqui de explicar a diferença da defesa civil pro bombeiro aqui, né? Que às vezes as pessoas confundem muito a função da defesa civil em relação ao corpo de bombeiros. Então explica pra gente, do ponto de vista da defesa civil, como é que é o trabalho conjunto de vocês, não necessariamente só na campanha, mas ao longo, né, das situações em si. Como que a defesa civil entra em campo para ajudar e também fazer esse auxílio em conjunto, trabalho conjunto integrado como bombeiro? É bem interessante essa pergunta, né, para esclarecer, porque a Defesa Civil recebe pedidos de toda quanto é forma que você imaginar, de um corte de árvore a fazer um resgate de animal, de pessoas no período de alagamento. A Defesa Civil, ela só coordena, né? Na questão propriamente que a gente está entrando agora de estiagem, a gente iniciou esse plano para fazer com que todos os órgãos envolvidos atuem, né? Como disse o capitão, antes cada um fazia a sua parte, mas ninguém sabia o que o outro estava fazendo. A SEMA fazia, a Secretaria do Meio Ambiente fazia a campanha educacional dela, o bombeiro faz o deles, a gente faz a nossa orientação, mas ninguém sabia de ninguém. Né? Então agora a gente está fazendo uma parte mais compartilhada. Né? Então, para a população poder entender, a Defesa Civil fica numa forma a coordenar tudo isso. O Corpo de Bombeiros está combatendo o foco de incêndio, só que não dá para sair com o caminhão abastecer. Eu falo com o pessoal do SAI, dá para vocês levarem o caminhão-pipa lá. Fazem aquele meio que Eles abastecem o próprio caminhão do bombeiro, né? Estavam lá combatendo e não deixa faltar. Tá acabando o do SAI, SERPO, Secretaria de Obras, sorteia aí aqui para nos fornecer para eles. Vai também, preciso de escavadeira.
eu faço esse contato, o bombeiro faz comigo e eu faço com a prefeitura. Entendeu? E a gente vai se ajudando. Na verdade, é essa a intenção. Cada órgão está engrenado junto com o outro. Porque onde acaba, vamos supor, acaba o combate de incêndio bombeiro, vai ficar o quê? Fuligem, vai ficar fumaça, vai causar problema na onde? Na saúde. Da saúde, aí conta. Se é na beira da escola, vai causar problema na educação. Então envolve muita gente, entendeu? E agora está ficando uma forma mais organizada. Esse auxiliam nessa questão da integração para fazer essa distribuição de funções e de concentração também, fazer essa ponte, né, entre as esferas estaduais, municipais, por meio do bombeiro, por meio das secretarias. E uma das formas de a gente integrar também é a inscrição. Exatamente, não podemos esquecer, você que está aí nos acompanhando. Você sabe, a gente fala aqui de saúde, fala de esporte, fala de cultura, de tudo. E nós estamos falando de prevenção agora, de incêndios. Estamos com um período aí de estiagem que vai entrar e tudo mais. Então você sabe, para apagar o fogo, se ligar para os bombeiros, pedir auxílio e tudo mais. E para ficar informado, Aqui, ó, se inscreve no nosso canal. Compartilha pra todo mundo. Isso aí, compartilha geral, dá aquele joinha aí. E claro, clica aí no botão de se inscrever no canal, porque assim você ajuda a gente a espalhar mais informações, muito mais pessoas são alcançadas. O capitão até aqui falou, né, quando o perguntou de como é feito para chegar na população, essas ações, tudo que a gente faz juntos aqui, pode parecer até uma bobeira, a gente fala um jeito até meio leve, brincando aqui, mas se inscrever no canal, quantas informações a gente já levou aqui. Nós trabalhamos na Secretaria de Comunicação, estamos sempre mais próximos das ações que são feitas pelas secretarias, mas quando entrevistamos aqui os técnicos, a gente aprende muita coisa, né? Então, você se inscrevendo, compartilhando, você vai ajudar a gente a levar a informação aqui da Prefeitura Municipal para todos os cidadãos e até para quem é da região metropolitana. Falando de secretarias, cita um pouco para nós aqui das secretarias que estão aí envolvidas, para o cidadão saber, desta vez aí, que quando o capitão falou da Prefeitura, né? Fala do modo geral, mas fala um pouquinho mais específico para nós aí, quais secretarias. Perfeito. Fora o Corpo de Bombeiros, né? A Polícia Ambiental, daí vem a Guarda Civil, mas com a Patrulha Ambiental, né? Secretaria do Meio Ambiente, vem a Secretaria de Obras, Saúde, Educação, participou também a concessionária Sorocabana, beiras de estrada, né? Por causa das queimadas de beira de estrada. Também é um risco grande, as queimadas de beiras de estrada, pode gerar acidente de trânsito, então a gente também participou eles para fazer toda essa prevenção, né, de encostagem nas estradas e... Inclusive nós tivemos um ano, eu me lembro, na minha memória parece ser recente, assim, aqueles incêndios que nós tivemos no interior aqui, que teve que parar rodovias, mesmo trânsito de rodovia, né? E foi esses incêndios de perda de estrada, né? Exatamente, isso acontece bastante, se não cuidar assim, acontece. Pode acontecer, o ano passado teve um período que fechou a Castelo, e se a gente não se programar bem, pode acontecer de novo. Porque a gente precisa entender também a logística deles, né? Da onde que vem esse caminhão-pipa? Onde que fica? Quantos caminhão-pipa eles têm? Entendeu? Qual período eles fazem encostagem da beira de estrada? Quando eles vão fazer de novo? Vai esperar crescer. A gente, dentro de todos os envolvidos nas reuniões, o SAI ficou de fazer manutenção nos hidrantes. Certo. Então vai ter que fazer o reabastecimento. Que hidrante que está funcionando? Todos estão funcionando? Onde que é o mais próximo da onde está tendo a queimada? Detalhe muito importante, porque parece, né? Parece Aquela coisa meio lógica. Não, tem um hidrante ali. Aí chega lá na hora que o incêndio já tá... funcionando. Se ele precisar de manutenção, então, tudo a gente viu antes, fez vistoria nos hidrantes, passou para o SAI, então tem um planejamento assim grande, né? A gente ao longo da conversa vai destrinchando mais, é difícil na hora se lembrar de tudo, mas é um planejamento. Mas você vê a questão de, por exemplo, incêndios nas beiras de estradas. Olha o quanto desencadeia, gente. Você pode ter o problema do acidente de trânsito, né? Que é um sinistro, porque ali é uma questão causada pela fumaça, né? Gera problema na visibilidade. Outra coisa é a inalação dessa fumaça, que daí vai lá e dá uma colapsada também nas unidades de saúde. Então, às vezes, você tem pessoas que lidaram com problemas de acontecimento, não de ocorrência, que elas de fato tiveram algo que precisam ali do atendimento e acaba se misturando com algo que poderia ter sido evitado, que é no caso do incêndio. Então, essas
consequências geradas com incêndio, que podem, né, ter o sinistro ali na rodovia e também mais pessoas procurando a saúde pública em virtude da inalação, elas podem ser evitadas. E é por isso a importância desse trabalho, dessa campanha de conscientização preventiva, porque se a coisa apertar, a gente está acompanhando aqui que tem estrutura para acompanhar. Mas se puder ser evitado, é melhor. E agora eu queria trazer um ponto sensível, capitão. Música dramática. Não, não temos música dramática. Eu faço aqui. Que é aí um pouco mais o corpo de bombeiro que adentra para combater esse incêndio frontalmente, a questão ecológica e ambiental dos animais, né? Para sensibilizar mesmo, tá? Para evitar esse incêndio muitas vezes deliberado. O que vocês encontram ali, capitão? Que choca mesmo e vocês falam, poxa, isso aqui poderia ter sido evitado e olha só que situação triste. Ó, é triste mesmo, porque os incêndios, eles fogem do controle, principalmente quando pega a área de preservação permanente e essas áreas que são mais... Às vezes não é de preservação permanente, mas é uma região mais preservada que tem bastante animal, né? Então a gente encontra muitos filhotes mortos. Filhotes mortos. Tipo gambazinho, filhote de macaquinho já encontramos. Cobra morta. Você lembra de mais algum, Armin? Coati, teiu, morto. Então, Animais silvestres completamente são fundamentais ali para o o ecossistema. ciclo ali, eles são fundamentais e a gente encontra diversos animais mortos. Principalmente filhotes que não conseguem escapar, né? Então acabam ficando para trás. E o fogo, ele se alastra de uma maneira muito rápida nesse período. Então, qual é o grande problema? Que fica muito tempo sem chover, então a gente tem um período de estiagem grande. E aí o mato, ele fica completamente seco, que é um combustível ali pronto e já propício para pegar fogo. Algo acontece, uma limpeza de terreno, uma fogueira que a faísca se espalha nesse período de São João, um balão que cai. E a gente tem muito vento nesse período. Aquele vento seco que já deixa a umidade do ar lá embaixo. Então esse vento com esse mato seco é uma combinação perfeita. Então se alastra muito rápido. E é muito rápido mesmo. Tem que tomar cuidado com veículos. Então já tivemos perda de veículo, pega fogo no veículo. Animais não conseguem fugir. Então é muito rápido. E assim, eu acho que isso é um ponto assim para conscientizar bem a população. Porque os animais, a gente tem perda de animais e perda de bens e propriedades que acontecem mesmo, né? Agora, Perda de vidas, né? Muitas vezes humanas. é raro acontecer perda de vidas. Não é muito comum nesse período da estiagem, mas acontece sim. O ano passado teve O ano passado a gente teve 6 óbitos, foi na região mais centro-oeste. Lá em Ribeirão foi bem afetado. Eu não me lembro o município propriamente dito, mas tem um capitão da minha turma que fez um trabalho sobre isso e ele trabalha em Bauru. Que é um trabalho sobre eventos extremos nesse período. Sim. E de fato tiveram, se eu não me engano, 6 óbitos de pessoas que foi praticamente na mesma ocorrência ali, que foi um vento muito forte e numa área muito seca e eles estavam trabalhando ali. Então foram tentar combater e não conseguiram sair. Mas a gente tem exemplos, por exemplo, no ano passado aconteceu na Califórnia, diversas caças foram consumidas exatamente por esse período de estiagem lá, que eles têm um problema muito grande lá também, né? Então, é um período assim que tem que tomar bastante cuidado, é um período longo, de bastante cautela e de tempo de acompanhamento, assim, né? Não adianta a pessoa achar, não, tá tranquilo, então eu vou queimar aqui, eu vou fazer uma fogueira, vou soltar um balão, porque é um período muito longo que não vale a pena. E dentro dessa cautela aí, vale lembrar que estamos no período de Copa do Mundo, solta o rojão, né? Então propaga também aquela agulha quente no meio do mato ali, já pega. E tem que também se conscientizar, se é um período muito longo de estiagem, você maneirar com a sua água, lavar quintal, ficar lavando o carro, sabe? Ficar gastando água à toa, porque também afeta a questão hídrica, né? Do município. Tem muitos municípios que fica com racionamento. De quantas formas você pode colaborar, né? Tem desde casa até evitando os problemas e
uma das formas é aqui, né? Se conscientizando, né? Exatamente, exatamente. Capitão, essas pessoas que normalmente, uma coisa que você tinha falado ficou na minha memória aqui. As pessoas que vão lá pra chácara, fim de semana e tal, poxa, eu preciso dar uma limpeza aqui na chácara e vou botar fogo. Eu sei que algumas pessoas que vão pôr fogo pra limpar a chácara, elas pensam que tem uma técnica ali que consegue segurar esse fogo. Explica um pouco para nós sobre isso e a ineficiência disso também, né? Assim, o que a gente vê ao longo dos anos, não é, a pessoa não põe fogo ali, que ela acha que vai queimar tudo, que vai pegar a represa, você não vai matar os animais, ela não pensa nisso, ela não calcula essa consequência. Ela montou ali o fogo, o mato, fala, vou limpar o terreno aqui, porque senão tem que pegar, tem que levar, de fato é mais trabalhoso. Sim. Mas é o que tem que ser feito. Então a pessoa põe fogo ali numa certa inocência ali, como se aquilo vai ficar só ali. E normalmente, comumente, foge o controle. As fuligens se espalham, aquelas faíscas se espalham de uma maneira que a pessoa não consegue nem ver. Às vezes o fogo, o foco do incêndio de vegetação começa lá bem longe de onde ela começou o fogo. Sim. E às vezes ela tem, acho que não é culpa minha, alguém que colocou, mas é sim. Foi o resultado. Porque toda essa combinação que a gente estava falando do mato seco, da fuligem, tudo da folha seca e o vento arrastando, então gera assim consequências que as pessoas não preveem ali, e não é por maldade, é uma cultura mesmo de limpeza de terreno. Sim. Que ainda existe. E como eu falei lá no lançamento da campanha, é a principal, assim, o principal público que a gente quer atingir. Perfeito. Que a gente quer atingir esse público que limpa terreno, que ainda usa do fogo para limpar o terreno. Esse é o nosso principal alvo nessa É campanha. essa falta de conscientização, aquela coisa, né, de eu olhar que não, o meu terreno é pequeno, a parte, pouca coisa que eu vou queimar aqui, mas ele não tem essa consciência, por exemplo, do vento, da fuligem. Às vezes tem até muro, mas a fuligem passa, vem, pula o muro ali e vai para fora. Então, e depois ele mesmo sofre com as consequências desse ato mesmo. Exato. Porque o fogo vai ali, próximo, consome perto da casa dele, às vezes pode pegar a casa dele e o carro dele, né? Às vezes vitimar até alguém ali da família, então tem que prestar bastante atenção. É isso, você que está nos ouvindo aí, toma cuidado, né, com essa questão, vou limpar aqui, vou pôr fogo, não faz isso não, faz o que é mais fácil, dá o like nesse vídeo, compartilha geral aí e se inscreve no nosso canal para levarmos mais informações para todos os cidadãos sorocabanos. Capitão, ainda queria fazer uma outra pergunta, este não é o foco, inclusive até o senhor Neto comentou sobre isso, não é o foco, mas para conscientização mesmo. Quais as consequências, né, jurídicas para as pessoas que colocam ali o incêndio, seja na chácara, seja onde for, próximo de escola, enfim, e foi comprovado que foi aquela pessoa que colocou aquele incêndio. Quais as consequências para essa pessoa? É bem difícil a gente pegar o ato do flagrante ali, né? Só colocando, apesar que esse ano tiveram dois. Né? A Secretaria do Meio Ambiente, nas ações de Agora tem mais câmeras conscientização, também, né? tem mais câmeras. Então, tem câmeras no município específicas para isso, né? Salvo engano, foram colocadas 4 câmeras para monitoramento do fogo, fora as outras mais de 1000 câmeras que o município Além das denúncias por celulares de munícipes que são conscientizados. Então, a pessoa pode ser presa por esse crime e ser aplicado multa. E mesmo se a pessoa não for pega em flagrante, a gente não conseguir saber ali, o proprietário do terreno, ele é sim procurado, é feita uma ação de fiscalização e gerada uma multa para esse proprietário. Por quê? É obrigação manter o terreno com mato baixo e sem lixo. A gente tem um código de postura municipal que tem as leis municipais que exigem isso. Então o terreno não pode ter lixo, porque o lixo também é um grande combustível para o incêndio. Então deixa ali plástico, papel, vidro, e isso também aumenta muito ali a carga de incêndio e o incêndio propriamente dito. Dentro disso que o capitão está falando, tocar no assunto que não falei deles, da humanização. Pessoas em situação de rua, né? Que eles vão lá queimar seu cobre no meio do mato, ou vão na beira da linha do trem, daí tem muito inservíveis, né? Colchão jogado, roupa, Madeira. madeira, tudo. E vira combustão na hora que ele vai
fazer o foguinho lá para pegar o cobre. Uhum. Então tá sendo feito ações na beiras ali em trem, em pontos específicos. Com essa população mais vulnerável. Através da Secretaria de Segurança, através do pessoal da humanização também. Porque também, em beira de rodovia, em beira de ferrovia, é um grande incidente de fogo em mato que a gente tem. Então a gente, através aí da SERP, foi feita roçagem, a humanização está fazendo essa conscientização e essa fiscalização, assim, esse acompanhamento, né? Para não deixar ali, às vezes, o morador de rua põe fogo para se esquentar, às vezes por conta do cobre, e isso também gera incêndios aí diversos. A questão da fiscalização da posturas é feita pela CEPLAN. É importante a gente também acreditar que é fiscalização urbana. E eles também fazem essa colaboração, porque quando a gente recebe a demanda aqui na SECOM, a gente sempre vai procurar saber se é um terreno público, porque daí a SERCO, o trabalho importante da SERCO de ir lá para fazer a manutenção necessária para que o poder público não tenha, né, colocar assim, a culpa do problema, mas também a gente conta com a conscientização dos munícipes, dos proprietários dos terrenos privados, particulares, por meio da fiscalização da CEPLAN. Então, essa questão da postura, de estar ali, é importante a gente acreditar, né? Porque às vezes tem algumas secretarias que elas são tão bastidores que parece que elas não aparecem nunca, né? Então, tem esse trabalho importante, mais uma dessas ações integradas, e aí você vê, quem iria imaginar que a humanização também estaria envolvida, inclusive no combate e conscientização de prevenção de incêndios. Você vê, ó, Prefeitura de Sorocaba em 2026, né, em parceria, Corpo de Bombeiro, todo mundo junto para evitar. Tudo isso aqui, né, capitão Arnênio, seria fantástico que todo esse trabalho de coordenação que vocês fizeram desde o começo até aqui, daqui para frente, fala, caramba, a gente quase nem trabalhou para apagar incêndio. Esse é o objetivo, sim, né? Esse é o objetivo, de fato, que as pessoas se conscientizem, poxa, não vamos fazer, né? O mínimo de trabalho possível nessa questão para focar naquilo que de fato o cidadão merece, né? Esse é o nosso ideal, assim, né? A gente sabe que vai acontecer eventualmente, a gente está preparado, mas a gente, assim, está envolvendo a população para a gente se preparar e não ter que agir. Exato. Isso é o melhor cenário. É o melhor A gente está preparado e isso mostra o trabalho da prevenção, da educação pública, da conscientização da população, que nos ajuda a prevenir esses focos de incêndio. Sim. Como a gente comentou lá no começo, a gente trouxe esse programa da Operação Verão, lá no Plano Verão. Tem um modelo. Por quê? O Plano Verão, eu também comento isso bastante. A época de chuvas intensas, ele é o período que tem mais vítimas fatais por conta dos alagamentos, porém são ocorrências mais pontuais. A gente tem 2, 3 alagamentos, assim, no período inteiro, que alaga assim casas, a marginal, inviabiliza, cabo. Mas esses alagamentos, eles fazem vítimas fatais. Então isso é bem grave. Então, por isso que ao longo da Operação Verão, do Plano Verão, a gente vem se programando mais e essa sinergia entre as secretarias, o Corpo de Bombeiros, ela já funciona melhor. E aí a gente trouxe isso para essa Operação Sorocaba Sem Fogo. Porque apesar de ela não ter muitas vítimas fatais, ele é um período muito longo. Ele é um período cansativo, de muitas ocorrências, mas muitas. É incomparável com as ocorrências de alagamento. São muitas ocorrências, né? A gente atravessa um período aí de 4 meses atendendo 1000 ocorrências de fogo em mato. São muitas ocorrências. Então, é quase que humanamente impossível a gente chegar em todas e apagar todos os focos de incêndio. Então, por isso que a gente conta bastante com a população para a gente prevenir isso, para que não aconteça, para que a gente tente prevenir ao máximo. E, trazendo o exemplo do Plano Verão, né, a gente passou esse ano a Operação Verão aí, Plano Verão, bem mais, eu não digo tranquilo, mas com uma resposta melhor, né? Assim, Mais organizado. Mais O que organizado. acontecia, né, no Plano Verão? Agora, no estiagem é específico mesmo, bombeiro. Mas o Plano Verão, a questão cai árvore, sabe? desabrigado Desabrigado. bastante. E aí o bombeiro ia para a ocorrência lá da árvore, precisava picotar a árvore e tudo mais, e já estava certo lá. Então a gente perdia de estar atendendo outro local porque foi atendendo mesmo. Mas
por uma desorganização. Sim. Agora, nesse plano verão, a gente organizou isso, todo mundo sabia o que cada um ia fazer, existia uma planilha Em tempo real. real que todos acompanharam, quem estava executando, quem tinha encerrado. Após o encerramento desse picote, a Serco já sabia que teria que ir lá e poder, então fazia uma engrenagem funcionar. Né? Sim, E é o mesmo caminho que a gente está e já levando fica esse o ano. convite no ar aqui para vocês voltarem mais perto do fim do ano para falar assim com a mesma propriedade e esmiuçar um detalhamento do plano verão também, para a gente ter um programa específico para o pessoal entender a importância nessa questão de prevenção e como funciona a ação, né, de umas questões de alagamento. Em resumo, olha como é interessante que a gente aprendeu aqui. A gente aprende muito, né, no programa. Há um planejamento que estava sendo feito desde o começo do ano, né, com as reuniões na fase verde, depois na fase amarela com uma atenção maior aqui e, né, que a gente pode chamar agora de as ações Fase vermelha agora. práticas na Agora é ação fase vermelha, né? Então é muito gratificante, reconfortante, um orgulho danado para a gente saber que os nossos órgãos públicos estão com esse nível de mapeamento, planejamento, prevenção e ação prática. É isso aí, Bruno. Bom, estamos chegando então aqui ao fim do nosso programa, mas antes eu vou fazer uma outra pergunta antes de passar para você aqui fazer as considerações finais. Capitão, no caso aí do cidadão que nós falamos aqui, né, das consequências, né, até mesmo jurídicas, para aquele que, enfim, acabou atirando fogo e aquela situação toda. O cidadão viu ali alguém incendiando ou o início de foco, incêndio, o que ele deve fazer, aonde ele deve ligar, onde ele deve conectar, primeiramente, porque é aquela coisa, nem vou ligar porque eu não vou ser atendido. Às vezes tem o cidadão que pensa isso, né? E isso pode servir como um registro. Enfim, explica para nós um pouquinho, para que o cidadão entenda se ele quer, ele viu uma situação dessa, como ele pode fazer para ajudar. Bom, se a população se deparar com incêndio, com fogo, ali, o fogo no mato, 193. Quem vai combater os incêndios é o Corpo de Bombeiros. Essa é a nossa obrigação, a nossa função e a gente vai combater. Agora, se a população quer fazer uma denúncia de, por exemplo, a pessoa está colocando ali, ateando fogo no mato, aí sim ela tem que procurar ou um 56 ou um 90. Certo. Liga um 90, porque aí é uma ação de polícia, né? A pessoa ali, ela está cometendo um crime, não pode fazer isso. É um crime ambiental. Então, se for fogo, 93. Se viu fogo, se deparou em qualquer lugar, independente da pessoa estar ali ou não, 93, porque a gente vai combater o fogo. Se não, 90 ou um 56. Perfeito. Maravilha. Maravilha. Ótimo. Isso aí, É isso, né, amigo? É isso, e é sempre importante informar exatamente onde está esse foco no incêndio. Porque muitas vezes a pessoa está em cima de um prédio, um 15º andar, está vendo a fumaça lá de a referência. 1 quilômetro. Como o bombeiro vai não tem como, entendeu? e aí? Localizar e achar exatamente onde que é, por onde ele chega. Então tem esses tipos. E esse tempo logístico do Corpo de Bombeiro é precioso, então a gente tem que trazer. E esse risco de não ser atendido não tem. Você pode ligar o 93 que vai ser atendida e a gente vai dar a destinação correta com essa integração. Às vezes tem uma outra prioridade, enfim, mas a gente pode... Porque às vezes existe um mito, né? Nem vou ligar, porque eu tô vindo aqui, né? A pessoa já sem saber, tirou isso não sei de onde e acaba deixando o incêndio, que era pequeno ali, acabando se e às vezes acontece também, a população não tem muita paciência de passar a informação correta, mas é importante pra gente o local correto do foco do incêndio. Não adianta só ver uma fumaça na região, assim, tem que ser um endereço específico. Como que a gente faz? Exato. A gente precisa das informações corretas. Às vezes o cidadão, né, que tá do outro lado, mas tá pegando fogo aqui e você quer que eu... Não, amigo, você tá de frente de fogo, eu não tô. Não é necessário, não é uma... E ajudam ali a nossa preparação, porque às vezes a gente pergunta, mas tem casa próximo? Tem carro próximo? A pessoa às vezes não tem muita paciência, né? Tá na copa da árvore, tá no chão, assim, porque isso muda quais meios a gente vai enviar para ocorrência. Se a gente vai mandar uma viatura, se a gente vai mandar duas, se a gente vai precisar de
apoio de mais água, se a gente vai precisar de uma reta escavadeira. Se a gente, então a gente precisa dessas informações. Às vezes a população acha que tá demorando, mas na verdade isso está otimizando o atendimento. Exato. Tá otimizando quais meios a gente vai mandar para aquela ocorrência. Um exemplo prático seria, hoje o fogo aqui e tal. Eles me mandam lá, vamos dizer, uma picapezinha pequena e de repente precisava do caminhão, entende? Então essa informação ela vai ser otimizada ali na ligação. Essa é a importância. Esse exemplo é clássico, assim, porque às vezes perguntar, tá perto de casa, tá perto de um posto de combustível, de uma escola, a escola tá tendo aula, não tá tendo aula, tem criança, porque a gente vai precisar de mais bombeiros para fazer uma eventual evacuação, ou às vezes a gente manda uma picape com 500 litros, ou a gente manda um caminhão com 4.000 litros. Entendeu? Então, isso tudo e a população, a gente não tá vendo, são os nossos olhos ali. Exato. Então, isso vai ajudar a gente a saber qual meio, com que a gente vai deslocar para aquela ocorrência. Muito bom. Bom, Bruno, agora é que eu não chego. Gente, muitíssimo obrigado, né, pela participação. Gostaria de parabenizá-los, né, por esse trabalho que é fundamental, né, para salvar vidas, para a questão ambiental, para essa questão de conscientização e prevenção. A gente aprendeu bastante. E agora, nas considerações finais, a gente coloca aquele espacinho, de repente, faltou alguma coisa para falar? Se não, tá tudo em ordem. Mas também um momento para, se quiser conversar com a população, né, chamá-los para essa contribuição e também agradecer, né, equipes envolvidas e tudo mais. É um momento aí de fechamento. Obrigado e parabéns mais uma vez. Bom, obrigado pelo espaço. É muito importante a gente conseguir divulgar essas ações. E como a gente falou aqui, agora para a população, a gente conta com a população para nos ajudar na prevenção, para que a gente não tenha ocorrências de fogo e mato e esse desdobramento, essas consequências com perda de mata, animais, pessoas, bens. Então a gente conta com a população, com a prevenção e principalmente não colocar fogo e mato para limpeza de terreno, que essa é a principal causa de incêndio e vegetação. Da minha parte, eu acho que a única coisa que eu esqueci de relatar aqui que nós envolvemos também a CPFL. Perfeito. Querendo ou não, às vezes Legal. tem muita ocorrência, acaba envolvendo, ou é próximo de alta tensão e tudo mais, então tem que ter o técnico deles auxiliando até o bombeiro, de repente, para não correr o risco do bombeiro, né, ter um choque e tudo mais. Atleta, todo mundo. Olha quanto envolvimento, hein? Exatamente. Agora, para a população, a gente pede aí a conscientização, assim como o capitão já falou várias vezes, né? E também aqueles que já fizeram a sua queimada ano passado, já fizeram, tome cuidado, porque a Secretaria do Meio Ambiente também está com técnicos fiscalizando essas áreas de reincidência. Então, evitem de ter gasto, né, com multas, atuações ali, e nos contribua com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, e se precisar é 193 e 199 que cai na Defesa Civil. Excelente. Isso aí, muito bom. Isso aí, Bruninho. Mais um Juntos aqui. legal também. Muito bacana esse podcast, trazendo muita informação, claro. A gente sempre fala para vocês aqui compartilhar, mas olha, isso aqui compartilhe o máximo possível. Nós vamos ter depois também os cortes nas redes sociais que ajudam também a ficar mais fácil, né, as pessoas entenderem. Então, nos ajude, porque isso aqui é importante demais para a gente evitar questões aí de queimada na nossa região, tá ok? Esse foi então mais um episódio do Sorocaba em Pauta Podcast. Permitindo Deus, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.